Você já prestou atenção no que está escrito na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo está falando da vinda de Cristo e do encontro da igreja com Cristo? Essa foi uma pergunta que foi feita pelos irmãos ali da igreja de Tessalonicenses, onde eles questionaram Paulo sobre esse assunto, a vinda de Cristo e o encontro da igreja com Cristo. Essa mesma pergunta foi feita pelos apóstolos discípulos ainda, perguntaram de Jesus quando se sucederiam essas coisas, que sinal haveria da vinda de Cristo, ao que Jesus responde o que está escrito em Mateus capítulo 24 e no capítulo 25. Então, essa resposta está sendo dada por Paulo também aos irmãos da igreja de Tessalonicenses. E Paulo, ele aponta um caminho de onde ele tirou essa resposta. Então, ele fala sobre o homem da iniquidade. E quando você olha para essa expressão homem da iniquidade, você vai ver que Paulo ele está se referindo ao livro do profeta Daniel. Então, Paulo, ele, dentro da resposta dele, ele vai dizer: irmãos, lembra que eu costumava ensinar essas coisas para vocês? Lembram que eu costumava falar disso com vocês? Então, Paulo, ele abria o livro do profeta Daniel e falava sobre a vinda de Cristo e como isso sucederia, a vinda de Cristo, o anticristo, como isso aconteceria, e ele fala, dando essa resposta para os irmãos da igreja de Tessalonicenses. Então, de onde que Paulo está tirando essa resposta? Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Que os apóstolos fizeram essa pergunta. E os irmãos da carta dos Tessalonicenses estão fazendo a pergunta idêntica. E ele diz: irmãos, quanto à vinda de Cristo, nosso encontro com Ele, essas coisas não acontecerão sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, Paulo não está tirando essa resposta do próprio entendimento dele. Paulo está tirando essa resposta lá do livro do profeta Daniel. Então, se você tivesse que ter uma resposta do apóstolo Paulo sobre quando essas coisas aconteceriam, que sinal haveria da vinda? Duas perguntas. A pergunta que foi feita pelos discípulos e pergunta que foi feita pela igreja já gentios, tessalonicenses, perguntando que sinal haveria da vinda de Cristo. Então, Paulo ele responde lá: olha, isso não acontecerá sem que antes venha a iniquidade e sem que antes seja revelado o homem da iniquidade e venha a apostasia. Venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Essa é a sequência certa que o apóstolo Paulo está colocando ali naquela resposta. Então, a pergunta que você faz hoje é a mesma: quando que vai acontecer a vinda de Cristo? Que sinais haverá da vinda de Cristo? Isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Resposta dada por Jesus, resposta dada por Paulo, e é a mesma resposta que nós, como cristãos, deveríamos dar para aqueles que perguntam sobre a vinda de Cristo.